Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Felipe Ranquerati, desenvolvedor front-end sênior com mais de 8 anos de carreira, e hoje estou aqui para falar para vocês sobre o Angular Defer, tá? Que é uma nova feature que chegou para o Angular e ela vai ajudar demais a melhorar a performance das nossas aplicações. Então, sem mais delongas, vamos começar o vídeo. O que é o Defer, certo? Tá, o Defer, pessoal, ele é uma diretiva introduzida na versão 17 que permite adiar o carregamento de partes específicas do template, tá? Do nosso HTML, como componentes, diretivas ou pipes, né? Até que determinadas condições sejam atendidas. E isso facilita a implementação de lazy load diretamente no template, melhorando o desempenho da aplicação ao reduzir o tempo de carregamento inicial. Então, pessoal, o Defer ele nos dá um controle maior no nosso HTML em relação à ordem que a gente quer que as coisas carreguem na tela, tá? E para a gente ver como controlar essa ordem das coisas, nós temos os gatilhos, tá? Que a gente vai já ver a seguir. Como funciona esse mecanismo? Vamos lá. Ao envolver um componente ou trecho de template com o Defer, o Angular separa em um chunk distinto que será carregado apenas quando um gatilho específico for acionado. Então, isso permite que partes não essenciais da interface sejam carregadas sob demanda, economizando recursos e melhorando a experiência do usuário, né? Como eu acabei de falar para vocês, né? Definindo o que a gente quer que carregue primeiro e o que nós queremos que seja carregado depois, a gente consegue melhorar a performance da nossa aplicação. E qual que é a estrutura básica do Defer? A estrutura básica do Defer ela é bem intuitiva, tá? A gente declara ele aqui no nosso HTML, tá? A gente coloca o componente que nós queremos que seja adiado, né? E a gente já tem ali a sintaxe básica do Defer, tá? E nós podemos utilizar em conjunto com o Defer alguns blocos auxiliares, né? Que são, né, eles o placeholder, que é um conteúdo exibido antes do início do carregamento, o error, né, que é um conteúdo exibido se ocorrer um erro no carregamento, e o load, né, que é um conteúdo exibido durante o carregamento, tá? Então, para vocês verem melhor, pessoal, a gente pode aqui declarar aqui o defer, tá? E nós também podemos definir aqui esses três auxiliares conforme está sendo mostrado aqui no código, beleza? E aí, pessoal, para a gente trabalhar com o Defer, nós temos que entender os gatilhos, tá? Os gatilhos, pessoal, são as formas como a gente escolhe ativar, né, o Defer, certo? A gente tem esse on IDLE, né, que ele carrega quando o navegador está ocioso, né, que é o comportamento padrão. A gente tem também o onImmediate, né, que carrega imediatamente após a renderização inicial. A gente tem também o onInteraction, né, que ele carrega após uma interação do usuário, como o clique ou o foco. O onHover, né, que é quando o usuário passa o mouse sobre um elemento. OnViewPort, que carrega quando o elemento entra na viewport, né, quando o elemento está sendo mostrado na tela. A gente também tem o timer, né, que como o próprio nome já diz, a gente especifica ali um tempo. E também a gente tem o WhenCondition, né? Então a gente também pode utilizar quando uma condição booleana for verdadeira, tá? Então esse aqui é um exemplo aqui do Defer, tá bom, pessoal? Aonde a gente chama aqui a sintaxe, a gente passa aqui o gatilho de interaction, né? E essa interação aqui ela está sendo enxergada pelo botão, tá? E a gente também tem aqui o hover, né? Que é quando a imagem ela for o mouse passar em cima da imagem. Então aqui a gente está usando aqui um gatilho composto, né? A gente está usando dois gatilhos, e quando esses dois gatilhos forem ativados, um dos dois gatilhos forem ativados, a gente vai ter a renderização do componente, tá? Beleza. E também, pessoal,
a gente tem aqui também o placeholder sendo usado, né, que é o conteúdo que é exibido antes do início do carregamento. Exatamente o que um placeholder ao pé da letra significa, certo? Agora nós vamos ver aqui também os benefícios de utilizar o Defer, certo? A gente tem uma melhoria no desempenho, né, que ele reduz o tamanho do bundle inicial, né, acelerando assim o carregamento da nossa página. O usuário tem uma melhor experiência no nosso site, no nosso projeto, porque ele vai ver as coisas carregando muito mais rápidas e na verdade pode ser um placeholder que está ativado ou mensagens de carregamento, né? E a gente evita assim aquela famosa tela em branco ali enquanto nada está carregado, né? A flexibilidade, diversos gatilhos eles permitem adaptar o carregamento às necessidades da aplicação. Então isso dá muita liberdade para a gente definir melhor como é que a gente quer que o nosso projeto se comporte e otimizar ao máximo, né, a performance dessa aplicação. E ele complementa também o lazy load, né, que o lazy load atual que nós temos, ele é baseado em rotas, né? A gente tem ali um lazy load nas rotas no Angular, que é um assunto bem interessante também de abordar, né? Então ele meio que complementa, né? As duas partes agora elas se complementam se você fizer as duas partes, né? Se você implementar tanto rotas com lazy load quanto o seu HTML utilizando o Defer, você vai ter uma aplicação muito melhor em relação ao desempenho, né? Vamos falar também sobre o prefetching, né? A gente pode antecipar o carregamento de recursos utilizando o prefetch, garantindo que o conteúdo esteja pronto quando necessário, tá? Então aqui tem um exemplo, né? Quando o gatilho de interação for ativado, e a gente tem também o prefetch, né? De quando o navegador estiver ocioso, tá? E aqui é a mesma coisa também do placeholder sendo mostrado aqui, enquanto o componente ainda não for ativado, beleza? E para a gente conseguir utilizar o Defer, pessoal, a gente tem que estar trabalhando com um componente standalone, tá? Ele não deve ser referenciado fora do bloco, né? Do Defer ali no mesmo arquivo. E não deve ser utilizado em consultas como viewchild, né? Então a gente tem essas restrições para conseguir utilizar o Defer, tá? E aqui a gente vai falar também um pouquinho sobre o placeholder e o loading, tá bom? O placeholder ele é exibido antes do início do carregamento, tá? Ele é ideal para reservar espaço ou exibir uma prévia, né? Uma mensagem prévia, um componente prévio, um background, qualquer coisa ali que a gente quer exibir previamente, né? E o loading ele é exibido durante o processo de carregamento. Então ele é útil para mostrar spiners, né, ou mensagem de progresso, progress bar, né? Então fica bem interessante a gente utilizar o loading para fazer esse tipo de comportamento no nosso projeto, né? Então quem já trabalhou implementando um spinner no projeto, uma barra de progresso, sabe que às vezes a gente tinha que utilizar uma biblioteca de terceiro ou fazer ali, ter todo um trabalho ali para fazer isso funcionar. E agora isso vai ficar muito mais fácil. E isso também eu achei bacana, né? Então, ambos os blocos podem utilizar parâmetros minimum e after, né, para controlar a duração mínima de exibição e o tempo após o qual devem ser exibidos respectivamente, certo? Então aqui, pessoal, o placeholder com a configuração de minimum, né, passando ali 500 milissegundos, né, e o loading com o after passando 100 milissegundos e o minimum de 1 segundo. Então esse aqui foi o overview da parte teórica do Defer, certo? Esse material que ele é baseado na documentação oficial do Angular, tá? Que eu aconselho muito a vocês darem uma olhadinha. E agora nós vamos passar para a parte do código. Então vem comigo e vamos para lá. Então, pessoal, vamos agora para a parte do código. A gente tem aqui um projeto rodando na versão 19 do Angular, tá bom? 19.2.0, tá? Utilizando o Node na versão 20. E agora vamos para a parte do código. Show de bola.
nós temos aqui um componente criado chamado IDLE Component, tá? É um componente que só vai exibir mesmo um texto, não vai ter muita coisa aqui pra gente exibir, tá? Ele já vem com o texto padrão que o próprio Angular passa para nós quando a gente cria um componente. Certo. Aqui tá. Então vamos lá, pessoal. A gente vai precisar ver aqui no nosso app component HTML. A gente vai colocar aqui @defer, certo? On IDLE, tá? E aqui a gente vai chamar o nosso app IDLE component, beleza? Então, quando o navegador estiver ocioso, a gente vai carregar este componente, tá? A gente vem aqui, placeholder desse exemplo vai ser placeholder carregamento, tá? Então, pessoal, esse cara vai ser ativado estiver ocioso, beleza? Aí aqui, pessoal, é muito rápido, né? É que é muito rápido, a gente não vai conseguir ver muito bem ele funcionando de fato, tá? O que a gente pode fazer aqui? A gente pode transformar isso aqui numa div. Yellow, tá? Posso pegar essa imagem aqui também, colocar aqui. E o que eu posso fazer também? Tá. A gente vem aqui network, a gente vai vir aqui nesse trophy, tá? A gente vai colocar aqui um 3G e vai apertar F5. Muito rápido, vocês viram aqui o comportamento aqui do placeholder sendo ativado, né? Enquanto o navegador não estava ocioso ali, o placeholder foi mostrado e depois o nosso componente ele foi carregado, né? Show de bola. Aí agora nós vamos criar aqui um novo componente, tá? Aqui generate na pasta components. A gente vai agora para o exemplo de immediate, tá? Então, beleza. Só esperar ele criar aqui. Ok. Aqui, pessoal, gatilho ativado após a renderização inicial da aplicação, tá? Esse aqui vai ser o on immediate, tá bom? Então aqui vai ser a mesma coisa, tá, pessoal? A gente vem aqui, defer, tá? On immediate. A gente vai passar o componente que foi criado, que foi o immediate. Então a gente vem aqui, a gente pega aqui o componente que foi criado, passa para cá. Ele vai reclamar porque a gente não importou o componente lá no appcomponent.ts, né? Já que ele é um standalone. A gente vai importar aqui. E também vamos colocar o placeholder, tá?
Ele pode ser uma outra cor aqui, pode ser um purple. Tá? Então aqui a gente vai ter aqui agora dois triggers sendo chamados no nosso app-component.html, tá? Ó, esse aqui fica até mais fácil de visualizar quando a gente tira ali a lentidão ali do network, né? Mas, pessoal, esse daqui basicamente ele é ativado quando a gente tem ali a renderização inicial da aplicação, tá? Beleza. Aí, para não ficar muito poluído aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar esses dois aqui. O nosso app component vai reclamar, né? Eu acho que o Angular vai já reclamar que a gente não está usando dois imports ali, ó. Ele vai reclamar. É só tirar daqui, não tem muito mistério, tá? A gente tira daqui. E aí a gente vai pro exemplo 3, tá? A gente vai falar sobre o onInteraction, tá bom? Então a gente vem aqui, vai criar um novo componente chamado Interaction. Beleza. Então vamos lá. A gente vem aqui então. A gente vai criar aqui um button. Chama com um interaction btn, tá? Aqui acho que não vou colocar um estilo nele não, tá bom? Só aqui. Clique para carregar. Aí aqui a gente chama o defer, tá? On interaction tá? Esse aqui é um método, tá bom? E aí a gente passa aqui o interaction btn, beleza? Abre chaves, fecha chaves e vamos chamar o nosso novo componente app interaction, o nosso app component HTML. Vamos importar também o interaction component no nosso array de imports aqui do nosso app component HTML standalone. E vamos também colocar um placeholder. Colocar um placeholder com uma mensagem. Beleza. Clique no botão acima para carregar o conteúdo, tá? Aí, ó, esse exemplo aqui é maravilhoso. E aí o conteúdo foi carregado, né? Então, ó, para até ficar legal, para ficar até mais visual, eu posso pegar, colocar a imagem aqui de exemplo do projeto aqui, tá? E aí, quando o botão lá for clicado, a gente vai carregar o conteúdo, tá? Então vamos voltar aqui no HTML. Clique no botão acima para carregar o conteúdo. Pá, o conteúdo foi carregado. Beleza? Então, pessoal, aqui esse onInteraction, né? Ele é ativado quando a gente tem uma interação, tá? Aqui a gente tem o método interaction, que ele recebe ali uma referência, tá? Do elemento que foi clicado. Nesse caso aqui o elemento é o interaction btn, tá? E aí a gente consegue fazer essa brincadeira para renderizar o conteúdo, tá? Bem legal. Bacana esse exemplo. Então agora vamos para o onHover, beleza? Então nós vamos aqui, vamos criar aqui o
componente hover. Enquanto ele está sendo criado, eu vou limpar aqui o import. Beleza, já criamos aqui o hover. Eu vou fechar todos esses arquivos aqui. Vamos para o exemplo. A gente vai criar uma div, tá? Que ela vai ser chamada de hoverbox. Hoverbox. Tem um stylezinho nela aqui. Style. Um px dashed 888. Tá? Isso aqui vai ser a nossa borda. Um px dashed 888. Padding 10px. Width de 200px. Beleza. Tá, show de bola. Então, já criamos aqui a nossa div. Passe o mouse aqui em cima. Passe o mouse aqui em cima. Beleza. Então a gente vem aqui, declara aqui o nosso defer on hover, tá? Que também vai ser um método que vai receber a referência da nossa div chamada hoverbox. E aí a gente vai mostrar o componente hover, tá? No nosso HTML. A partir do momento em que a gente passou o mouse em cima da hoverbox, tá bom? Então aqui fazendo os imports novamente para o nosso standalone e colocando aqui um placeholder para informar o usuário do comportamento que eu quero, né? Passe o mouse em cima da caixa acima para ativar o conteúdo, tá? Então beleza. Então quando a gente vir aqui, né? Passamos o mouse em cima e a mágica acontece. Muito legal isso aqui, cara. Realmente eu tô bem empolgado com esse defer, cara. Vai dar pra usar em muita coisa aqui nos projetos, né? Que a gente for trabalhar. Então, para deixar mais explicativo, eu vou pegar a imagem, vou colocar aqui no hover. E aí, ó, quando passar o mouse em cima, o gatilho de hover foi acionado com sucesso. Legal, galera. Agora a gente vai ver o exemplo da parte do viewport, tá? Então vamos lá. Eu vou pegar isso aqui para não perder. Beleza. Tirar aqui o componente, viewport. Show de bola, pessoal. Então, pessoal, a gente criou aqui o componente viewport, tá? Pelo terminal, tá? Se vocês estão vendo aqui a gente fazer, mas só para deixar claro, está criando pelo Angular CLI, tá? A gente vai fazer o mesmo esquema aqui de importar o componente. A gente vai importar aqui o componente, tá? E a gente vai fazer aqui a brincadeira aqui de utilizar o gatilho, tá? Então, nessa hora que a gente vai utilizar o viewport. Quando o componente entra ou está prestes a entrar na área visível. Beleza. Só para dar um disclaimer do que é, tá? Então vamos lá, pessoal. A gente vai ter aqui uma div, tá? O estilo dessa div vai ser uma div que tem altura de 600 px, tá? Um background purple
E aí a gente vai fazer aqui a parte do nosso defer, tá? On viewport. Ele tá reclamando aqui. Ok, tá, ele só funciona se tiver um placeholder. Beleza, então vamos colocar aqui o placeholder. Tá, pá. Faça o scroll da página para visualizar o conteúdo. Beleza. E aí aqui, pessoal, para não esquecer também, pegar o componente do viewport, pegar aqui o componente do viewport, colocar aqui também, e para ficar bacana, bora lá. Ele até, na verdade, já até ativou aqui, né? Eu vou fazer aqui, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui como orange, tá? E aí eu vou aumentar o tamanho desse cara para 2000 px. Tá. Eu acredito que aqui a parada seja a seguinte. Se eu baixar ele, eu vou precisar aumentar o tamanho desse container aqui principal. 800 não, 2000 px, 2000 px, certo, perfeito. E quando eu vier scrollando aqui, pessoal, ele só vai ativar quando o elemento estiver visível, né? Tá? Então, até para deixar isso aqui bem claro para nós, eu posso fazer o seguinte, vou fazer um teste aqui, tá bom? O init, alert, tá, beleza. Então vou voltar aqui. Show. Tá. Gente, aqui ó, a gente tá aqui no nosso app componente HTML com a nossa div lá embaixo, tá? Nesse momento ela tá lá embaixo, então a gente ainda não tá passando por cima dela com o scroll. Beleza? Então, o componente do viewport ainda não tá aparecendo aqui na nossa árvore do DOM, tá? E aí a gente vai descendo aqui, ó. A gente vai descendo aqui. Quando chegar aqui nela, pô, cuspe o nosso alert. E o componente da viewport está aparecendo aqui no DOM, tá? Eu fiz isso aqui para ficar mais visual para vocês ali o que está acontecendo, beleza? Então basicamente a gente definiu aqui um tamanho aqui de 2000 px para div container aqui que eu coloquei aqui de exemplo, tá? E um tamanhozinho padrão aqui para viewport. Mas o que manda aqui mesmo é que no momento que esse elemento for visto na tela, esse componente ele vai ser carregado, tá? No caso aqui o viewport ele vai ser carregado. Bem legal. Só daí dá para vocês tirarem já como a gente vai poder otimizar muito as nossas aplicações. Beleza, pessoal. Inclusive, eu vou até pegar esse exemplo aqui. Ele já vai ficar aqui salvo aqui no próprio viewport aqui, para não se perder. Beleza, pessoal. Então vamos para mais um exemplo. Vamos para o exemplo do onTimer, tá? Então vamos nessa. onTimer. Beleza, pessoal,
estamos aqui com o nosso componente aqui criado aqui do OnTimer. Agora nós vamos aqui no nosso app component HTML. Vamos fazer os imports necessários. Nosso app component.ts. Beleza. Agora eu vou pegar o selector do OnTimer. Vamos aqui para o nosso app component HTML. E vamos fazer aqui o exemplo dele agora, tá bom? O OnTimer, pessoal, a gente chama o defer, tá? Defer, passa aqui OnTimer e coloca aqui o tempo em milissegundos que nós queremos. Nesse caso aqui eu vou colocar 3 segundos, tá? Vou passar aqui o componente que eu quero que seja exibido, que é o OnTimer, e o placeholder para informar o usuário que após 3 segundos a mensagem será exibida. O componente OnTimer será exibido, tá? Guardando 3 segundos para exibir o conteúdo. Beleza. Então, eu vou salvar aqui, vou lá para o nosso HTML. Eu só preciso ajustar aqui o tamanho aqui da div, né? Que eu tinha aumentado muito ali pro exemplo anterior. E você viu aqui funcionando? Vou voltar de novo, ó. 3 segundos para exibir o conteúdo, pá, conteúdo foi exibido. Tá? Então, pessoal, esse foi o exemplo do OnTimer. Vamos agora para mais um exemplo, que é o exemplo do gatilho, né, da trigger when. Então vamos lá. Fazer aqui as limpezas necessárias no componente, tá? A gente vai fazer também os imports aqui. Sempre colocando aqui no array de imports do app component.ts. Beleza. E hora do exemplo, ó. Beleza, pessoal. Então aqui, pessoal, ele só vai ser exibido quando uma condição booleana for atendida, tá? Então a gente vem aqui, chama o defer, tá? Chama o defer when show when component. E aí a gente vem aqui também no... Tá, a gente vai já fazer essa variável aqui, tá, pessoal? A gente vai colocar aqui o nosso app when. Vou colocar um placeholder também. O conteúdo será exibido quando a condição for verdadeira, tá? Após 5 segundos, tá? E essa condição aqui, pessoal, a gente vem aqui no app component.ts e a gente vai declarar aqui o nosso onInit. A gente vem aqui, implemente o init, ng é um init. Então a gente vem aqui, vai declarar o show when component igual a false. E aqui a gente vai fazer um timeout, set timeout. Esse timeout ele vai setar a nossa this.show when component para true.
após 5 segundos. Beleza? E aí, pessoal, eu vou até salvar aqui de novo, tá? Só para fazer um confere aqui. Ó, o conteúdo será exibido quando a condição for verdadeira, após 5 segundos. Deu os 5 segundos, o Wayne foi carregado, tá? Então, pessoal, vocês viram aqui nessa aula que a gente tem uma grande gama de gatilhos para utilizar com o Defer, certo? E com certeza o Defer vai ajudar muito na otimização das nossas aplicações Angular, tá? Essa aula deu bastante trabalho para ser produzida, tá? Muito exemplo, muito código, explicação. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí o seu like, o seu comentário. Se inscrevam no canal, compartilhe com seus amigos que também querem aprender front-end, que também querem aprender Angular, tá? Que essas novidades do Angular estão incríveis, sério, estão muito boas mesmo, tá? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula. Abraços e tchau.